dentro do Flamengo não é a mesma figura que ele era no Grêmio, entendeu? Mas aqui ele sabe, né? Dentro do Flamengo ele sabe porque já jogou, sabe como as coisas funcionam. Nós tivemos juntos, né? Ganhamos a Copa do Brasil em 90. Quer dizer, e você já viu a diferença do pessoal que tinha trabalhado com ele em 87 para 90, e você imagina depois de tanto tempo, né? E eu acho que a própria experiência que ele passou nos últimos anos no Grêmio, né? Porque teve aquela fase áurea, maravilhosa, e teve uma fase onde ele foi bastante contestado, entendeu? E isso deve ter dado a ele a experiência necessária para não cair, vamos dizer, novamente em alguns erros que foram cometidos, de repente, lá atrás. Sem entrar no mérito da competência do Rogério Ceni, não vou debater agora a competência do Rogério Ceni. Até porque, no meu entendimento, apesar da demissão, o Rogério sai maior do que entrou no Flamengo. E é um cara que, para poucos anos de carreira, já tem Campeonato Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, 2 estaduais com o Fortaleza, 1 estadual com o Flamengo e o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Rogério, apesar da demissão, não sai menor do Flamengo. Mas eu queria perguntar para o maestro, antes de passar a bola para o Serginho e para o Mansur, sobre um ponto mais subjetivo. Em termos de personalidade, mestre, jeitão de ser, você acha que o Renato combina mais com o Flamengo do que o Rogério? Combina pelo jeito dele, né? Aquela história de praia, aquela história do chopp, aquela história de paizão. Isso é o Renato, né? E onde ele já mostrou exatamente dentro do Grêmio nos 5 anos que ficou no comando da equipe, vitórias e conquistas, né? Que é isso que exatamente você vê que ontem na coletiva dele, o que ele falou em conquista, da palavra conquista, porque ele sabe da importância. Não adianta ser gente boa, de tratar todo mundo legal, se não vierem as vitórias e as conquistas. E isso ele sabe exatamente da cobrança que vai existir, né, dentro desse. Mas eu volto a afirmar o seguinte: acho que o trabalho que ele pega, que as pessoas podem criticar o Rogério de uma série de coisas, mas o Rogério deixou muita coisa boa ainda dentro desse time. Pode ter errado nas substituições, nas escolhas, tudo isso. Mas em termos de jogo, algumas coisas a gente viu que ele deixou. E eu acho que é aí que pode entrar exatamente a cabeça do Renato, né, as suas ideias, para que possa fazer com que o time possa realmente subir de produção. Mas que vai ter cobrança e daquelas grandes, viu, André? Com certeza. Serginho? Não, eu ia só pegar o gancho do maestro, que ele falou sobre participar do rachão. E aí vale, eu acho, botar um contexto, né? Quando o Renato chega no Grêmio, o Grêmio tinha o Roger como técnico, né? O Roger definiu um esquema tático, né? Ele tinha lá os seus 2 volantes, tinha dois volantes que jogavam, né? O Wallace e principalmente o Maicon. Aí tinha uma linha de 3, 2 caras mais rápidos ali do lado, né? E o Luan era o falso 9, né? Esse era o Grêmio. Por que o Roger não estava conseguindo fazer o trabalho deslanchar? Pelo que eu ouvi lá do Grêmio, os jogadores chegaram no momento que estavam estressados, digamos assim, né? Porque chegava a véspera do jogo e o Renato, o Roger fazia treino em campo reduzido, né? Treino tático, né? E os jogadores achavam que aquilo era desnecessário naquele momento, que o time já estava com sincronismo suficiente para não precisar, né? Para a véspera de jogo, pelo menos eles poderem dar uma relaxada, e aí que entra a história do rachão, né? Que é um momento que eu acho que é um momento importante, né? É um momento que o jogador mistura um pouco o trabalho com a diversão. E o rachão em si não é só a diversão, né? Ele tem mecanismos de jogo sendo testados ali no rachão, mesmo que seja jogadores em posições diferentes, goleiro na linha, essas coisas todas. Quando o Renato chega, uma das primeiras coisas que ele faz é trazer o rachão de volta, né? Então, assim, ele não mexe taticamente no Grêmio, não mexe no trabalho do Roger tático, né? Mas acrescenta pontos, né, de ligação com os jogadores, né? E o Grêmio começa a jogar um pouquinho mais solto, começa a levantar taça, né? E aí, né, isso deslanchou. O que eu acho que acontece agora com o Renato é que o Renato chega numa situação, eu não vou dizer igual, mas tem algumas semelhanças, né? Ele está chegando numa semana
que o Rogério Ceni, né, bateu de frente com a comissão permanente do clube, analista de desempenho, áudio vazado, etc. Um clima muito pesado, extremamente pesado, que já vinha pesado, né, com multa pro Gabriel, enfim, né, 1000 confusões. Então, acho que o que talvez o Flamengo mais precisasse era de um treinador que pudesse pacificar um pouco o ambiente. E acho que concordo plenamente com o Maestro. Ele não vai mexer nesse momento, mas não sei nem se ele vai mexer mais para frente, mas taticamente eu acho que o Flamengo deve ser bastante parecido. Mansur. Eu acho que a grande contribuição que o Renato pode dar nesse momento tem a ver com o ambiente, tem a ver com o relacionamento, porque o campo você não pode cobrar nada de quem vai dar um treino e meio até o dia do jogo. O Renato chegou numa segunda-feira, dia seguinte a jogo, você obviamente não tem os jogadores no campo, um treino na terça, com a necessidade de moderar a carga, viagem para a Argentina e jogo. Então não dá para cobrar muito. Acho que ele chega no momento em que um aspecto pesa a favor dele, que é a volta de jogadores, né? Naturalmente, em qualquer circunstância, fosse quem fosse o treinador, a disponibilidade de qualidade técnica aumenta. A chance de o time ter uma melhora de desempenho também. O Flamengo tinha padrão com o Rogério, tinha uma dificuldade nos últimos tempos de execução, porque tinha menos qualidade técnica disponível. Isso é quase matemático, né? Eu não conheço nenhum time do mundo que resistisse à quantidade de problemas que o Flamengo sofreu nos últimos tempos. E sobre esse aspecto, acho sempre bom a gente ponderar, analisando estritamente o lado técnico, a demissão do Rogério é uma insanidade. A pressão que se colocou contra ele, a histeria criada em torno do trabalho do Rogério, é absolutamente insana e é puro suco de Brasil. A questão do relacionamento interno, é óbvio que o Rogério vai precisar rever alguns aspectos na questão da sequência da sua carreira, é um técnico novo em desenvolvimento, mas diz muito também sobre a estruturação dos departamentos de futebol de muitos clubes brasileiros, onde é um ambiente de desconfiança, acima de tudo, né? A gente vê comissões técnicas migrando com os seus grupos de trabalho por acreditarem nessas pessoas, mas também para se blindarem, porque o relacionamento quase sempre no futebol é construído a partir de desconfiança. Acho que o Renato, é até paradoxal falar isso, mas o Renato chega a essa altura da carreira, para mim, como uma grande interrogação sob o ponto de vista do trabalho dele, porque o Renato fez um Grêmio jogar durante 1 ano e meio, 2, num nível altíssimo, mas com um estilo de jogo que nunca tinha se apresentado em nenhuma equipe anterior do Renato e que nem o próprio Grêmio conseguiu reproduzir nos 2 anos seguintes. O Grêmio passou 2 anos jogando por mais tempo, mais mal do que bem. Então eu acho fascinante ver que Renato vai aparecer nesse trabalho do Flamengo. Eu acho que vai ser uma questão de revelação de identidade de treinador muito interessante esse trabalho do Flamengo. Eu acho que isso é um aspecto fascinante para se observar. E apenas alerto que, levando em conta o que a gente viu do Renato no Grêmio, se existisse um checklist de treinador, o Flamengo ticou todas as diferenças possíveis entre um treinador e outro. Seja a personalidade pessoal, que talvez seja menos importante, mas é importante na construção do ambiente. Rogério e Renato são pessoas que, aparentemente, pelo menos, não podem ser mais diferentes. O Flamengo teve treinadores, Jorge Jesus, Domi, o próprio Rogério, o Jorge Jesus um pouco menos acadêmico, mas todos com uma alta carga teórica ligada a futebol imensa. O Rogério foi se formar na Europa antes de ser treinador. Traz um treinador que durante muito tempo debochou da questão acadêmica no futebol e do estudo, né? Por mais que isso tivesse algo de personagem, tinha algo de conduta também. É um técnico que defende diferente, defende homem a homem, com perseguições, com encaixes, inclusive na bola parada, num Flamengo que defendia por zona. É um técnico que ataca diferente do que o Flamengo vinha atacando. O Flamengo tinha uma questão de ocupação de zonas de ataque e o Renato é um ataque de muito mais mobilidade, pelo menos era assim no Grêmio. Ou seja, o jogo das diferenças está completamente preenchido. Vamos ver como isso se desenrola com o tempo, e com pouco tempo para treinar e com muito jogo. Citei seu texto no qual você desenvolve esse raciocínio, né, dizendo que a demissão do Ceni é um puro suco do Brasil. O Mansur publicou esse texto no GE. Globo. E, tecnicamente, eu não consigo discordar de nada do que o Mansur escreveu, mas eu estou no futebol pela zoeira e pela diversão. E é inegável que vai ser divertido demais ver o Renato treinando o Flamengo. Vai ser fascinante essa passagem. Vai ser divertido demais. Fascinante. E sobre as personalidades... Fala, maestro. Não, eu acho que é exatamente aí, né? Porque eu acho que isso já... A própria diretoria também, o próprio Renato, chegaram a um acordo de um contrato até o final do ano, né? Que é para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o Renato tem uma coisa que
que muitos treinadores têm também, né, que são os seus parceiros fiéis, né, que é o caso exatamente do Alexandre, né, que é o Mendes, né, que é o seu braço, mais do que o braço direito, né? E ele está trazendo, né, está retornando ao clube o Marcelo Salles, né, que trabalhou durante um período no clube como auxiliar permanente e que tem um conhecimento muito grande dentro do clube e que vai poder ajudar exatamente nesse momento de transição, né? Sobretudo nessa transição de personalidades de treinadores e de ambiente, né? Eu acho que os dois, tanto o Alexandre como o Marcelo, vão ter um trabalho e um papel fundamental e preponderante exatamente nessa chegada do Renato. E de personalidades, cara, basta ver o seguinte, nenhum dos dois é carioca, mas o Renato vive o Rio de Janeiro, né? Ele tem a alma da cidade, tá sempre na praia, ele foi com a mesma roupa, da praia, chinelo, bermuda, camiseta, para assinar o seu contrato, porque é assim que a roda toca no Rio de Janeiro, né? A roupa da cidade é a roupa da praia. Gravou vídeo esses dias para o vice-presidente da República, general Milton Mourão, que é flamenguista, na praia, com o linguajar do carioca. Ele é gaúcho no nome, mas é carioca no jeito de ser. E o Rogério, ele não viveu o Rio de Janeiro, ele viveu o Flamengo. Tanto que o Rogério morou no Ninho do Urubu. Ele não morou na cidade, ele não conviveu com a cidade. E tem até uma história sobre isso, publicada hoje pelo nosso colega Janir Júnior, que o Rogério não dormia muito pouco, muito tenso, muito trabalho. E aí ele acordava sempre com fome nas madrugadas, então deixou um freezer. O Rogério tá meio cheinho mesmo, né? Com marmitas para ele comer durante a madrugada. E um belo dia, um dos seguranças do Ninho do Urubu foi lá no freezer do Rogério e roubou uma marmita do Rogério. O Rogério acordou no meio da madrugada, pô, cadê minha marmita? E o segurança rodou, foi deslocado para Gávea, saiu do Ninho do Urubu, foi deslocado para Gávea. É só uma historinha banal, boba, mas a vida do Rogério foi o Ninho do Urubu, foi o Flamengo, não foi o Rio de Janeiro, né? O Renato, enfim. Acabo de saber que caiu mais um técnico, Chamusca demitido do Botafogo. Na Série B, mas Chamusca demitido do Botafogo. Já a gente traz mais informações sobre isso. Quem será que vai assumir o Botafogo, hein? Fala, Mansur. Comum acordo ou demitido? Porque agora não sei, tem que saber, né? Exato. O Rogério não topou sair de comum acordo. Isso. Vai ter que constar que o Flamengo demitiu o Rogério e também não aceitou uma redução na multa, que eram os salários que o Flamengo tinha a pagar a ele até o final do contrato, o que, aliás, está no seu direito. Como o Flamengo também tentou reduzir essa multa, o Rogério não aceitou. O auxiliar técnico Caio Autuori